O presidente Jair Bolsonaro vetou 4 trechos da lei que institui os fundos de investimentos das cadeias agroindustriais, o FIAGRO. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os vetos devem ser contestados por parlamentares. Os vetos foram feitos por recomendação do Ministério da Economia. Dessa forma, benefícios tributários que gerariam atrativos ao fundo não vão existir. No projeto estava previsto que não haveria incidência da cobrança do imposto de renda na fonte para rendimentos e ganhos líquidos obtidos em aplicações sobre direitos creditórios do agronegócio, direitos creditórios imobiliários e títulos de securitização emitidos com lastro nos direitos creditórios anteriores. Outro ponto vetado e que seria inovador era a proposta de que os ganhos sobre cotas adquiridas por meio da entrega de um imóvel rural ao fundo de investimento tivessem o pagamento do imposto sobre renda adiado para quando estas cotas fossem vendidas ou o fundo fosse liquidado. Nesta alienação ou resgate das cotas obtidas com a entrega de um imóvel rural, o imposto ainda seria pago de maneira proporcional às cotas vendidas. Para o advogado especialista em fundos de investimento, este veto torna mais difícil a entrada no negócio para os produtores rurais pessoas físicas. Isso era importante porque permitia o planejamento e simplificava algumas operações que devem vir a ser realizadas no FIAGRO, né? E especialmente porque permitia ao produtor rural a substituição de um ativo imobilizado com pouca liquidez para um ativo de muita liquidez, que são as cotas do fundo, né? Então, certamente isso seria muito utilizado. Caso esse veto seja mantido, o produtor rural terá que fazer a apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital no momento em que há a transferência da titularidade para o fundo. Então, isso eventualmente vai exigir com que ele já tenha uma liquidez prévia para que possa viabilizar a operação de integralização do ativo dentro do fundo, dentro do FIAGRO. O último veto aprovado impediu que fosse concedida a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que tivessem rendimentos sobre cotas negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão. Isenção que ainda contava com pré-requisitos, como o mínimo de 50 cotistas no fundo. Esse benefício fiscal é permitido para fundos de investimento imobiliários desde 2005. Ele era um dos principais atrativos dessa lei, né? Ele, de fato, viabiliza a entrada de diversos investidores pessoa física. Se fizermos uma análise comparativa com o fundo de investimento imobiliário, mais de 90% da base de ativos é pessoa física. Então, é literalmente quem acaba fomentando esse tipo de mercado. De acordo com a Receita Federal, apoiada pelo Ministério da Economia, os vetos foram feitos para evitar a renúncia fiscal e para não conceder benefícios que durassem mais do que 5 anos. A Frente Parlamentar da Agropecuária tentará reverter a situação. Convencidos da importância do FIAGRO, a Frente Parlamentar Agropecuária vai, como um todo, se mobilizar para realmente revermos, derrubarmos os vetos do FIAGRO. E para falar sobre o tema, vamos conversar com o nosso especialista jurídico, Ricardo Alfonsin, que está lá em Porto Alegre. Alfonsin, está muito bem explicado aí na matéria da Paola, né? Quais foram esses vetos, os advogados especialistas dizendo que isso vai representar pouca atração nos investimentos. Eu queria saber a sua opinião agora em relação à possibilidade de se mudar isso, né? Desse movimento da frente parlamentar, se é possível reverter isso. E se não conseguirem, o FIAGRO se torna algo importante, viável? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Essa questão do FIAGRO, né, vinha esse projeto 5191 do deputado Arnaldo Jardim, que agora é a Lei 14.130, procurava mudar lá a lei dos fundos imobiliários lá de 1993, que é a Lei 86/68. E eu já, há uns 15 anos, mais ou menos, eu tentei fazer fundos imobiliários em cima de áreas rurais, que seria uma situação interessante, já que funciona muito bem nos fundos com imóveis urbanos. Infelizmente, se na área rural não tiver atrativos especiais de incentivar e para atrair investidores, realmente ele não terá sucesso.
E os vetos do presidente da República pegou direto nesses atrativos, né, que procurava colocar, então, imóveis e como também títulos mobiliários também nesses fundos. Então, como já foi dito na reportagem e como já vinha se falando, com a retirada desses incentivos, dificilmente terá êxito o FIAGRO. Eu vejo assim como uma dificuldade muito grande, a bancada agora, vamos ver o que vai acontecer, para derrubar esses vetos, porque justamente quando se bate de frente com o Ministério da Economia, as coisas não são fáceis. Há poucos dias tivemos o exemplo aí da lei que comentamos aqui da recuperação judicial, a 1412, que os vetos foram derrubados, mas não havia uma renúncia de receita. Então, o governo aceitou, o próprio presidente Bolsonaro terminou sancionando a lei, retirando os vetos. Mas agora não, a guerra será grande, renunciar a receitas essas alturas, o Ministério da Economia não está em condições de fazer, então vai ser uma batalha muito forte. Como também será, já foi, recebi uma nota, que a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, vai buscar também modificar a lei do orçamento, que retirou muitas verbas do financiamento agrícola para o plano safra da próxima safra e que também vai criar problemas para a sua implementação. Então, vamos ver agora essa quebra de braços, como é que vai terminar. Eu acho que não vai ser fácil. Tomara que são 280 parlamentares, segundo o deputado Sérgio Souza. Quem sabe, então, tenha êxito, porque o governo, no momento, precisa desse apoio. Curto e grosso só, de 0 a 10, qual a sua confiança de reverter isso? Só o número. Olha, eu vou deixar assim lá pelo 6. Né? Tá bom. Ricardo Alfonsin, obrigado, boa noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite.